da EJA! Hoje vamos falar sobre pronomes. Eu, a teacher Patrícia, e com vocês o nosso intérprete Ronaldo. Hi Ronaldo, how are you? Vocês sabem o que são pronomes? Conhecem? Vamos dar uma olhadinha nisso? O que aprenderemos nessa aula? Pronomes adjetivos possessivos. Em inglês, pronomes adjetivos possessivos. Em português, a gente conhece mais como pronomes possessivos. Então, dá uma olhadinha. Observe essa imagem. His, her, our, my, your, their, its. Você já ouviu falar nesses pronomes? Você sabe como usar, conhece? Então, vamos conhecer. Let's go! Você sabe o que é um pronome, afinal? Que palavra é essa? Que classe gramatical é essa? O que é um pronome? E um adjetivo? E um pronome adjetivo possessivo? Vamos aprender? Vamos lá! My favorites. Nessa aula, vamos falar sobre as coisas que mais gostamos. Observe a imagem abaixo e tente descobrir sobre o que o menino está pensando. What is the boy thinking about? Então, olha lá. O menino provavelmente deve estar escrevendo algum texto ou escrevendo seu diário e daí ele está pensando em algumas coisas. O que será que ele está pensando? Então, na primeira imagem, tem uma gota verde, o que será que é isso? Na segunda tem um animal, na terceira tem um fast food, na quarta tem uma calculadora. O que será que ele está pensando? O que será que ele está fazendo? Let's go! The boy is thinking about his favorite color, animal, food and school subject. Olha lá que legal! Então o menino ele está pensando sobre o quê? Sobre cor, então tinha aquele pinguinho, qual era a cor favorita dele mesmo? Estava pensando sobre um animal, sobre uma food e sobre a sua matéria escolar, sua school subject. Então, eu estava pensando na color green, no animal, um dog, no hambúrguer e na math, né, a calculadora, na matemática. E você? Você achou que era isso que ele estava fazendo? Suas previsões estavam corretas? Ótimo! E olha lá. What about you? E você? What are your favorites? Quais são as suas coisas favoritas? Então, eu quero que você responda no seu caderno, por favor. My favorite animal, my favorite color, my favorite food, my favorite sport e my favorite subject. Então, 1, 2, 3, 4, 5 coisas, suas coisas favoritas. Seu animal, pode colocar número 1, letra A. Color, food, sport and subject. Vamos lá? Let's go!
Aqui no My Favorite Animal, você tem que colocar um animal. Olha a palavra cognata. Na color, a sua cor favorita. Food, qualquer tipo de comida, um prato, qualquer coisa. No sport, também ó, outra palavrinha cognata. E o subject é a sua matéria favorita, ok? Very good. As respostas são pessoais, não tenho como corrigir, cada um tem a sua favorita. Não esqueça só de completar as suas respostas em inglês. Se você não lembra a palavrinha, vai lá, procura no dicionário, olha no Google Tradutor e responde em inglês, ok? Reading Comprehension. Esse é o Aug. Você já ouviu falar sobre Aug? Aug é um menino que virou filme, ele tem um livro, então vamos conhecer um pouquinho sobre ele. Aug or August, Aug é o apelido dele, é o nickname, Pullman, is 10 years old. He loves Xbox, his dog Daisy, and he really loves Star Wars. His favorite character is Jango Fett, and he used to have a small bread in the back of his head like a Padawan Jedi apprentice. His favorite holiday is Halloween, and his birthday is October 10. Olha como ele é diferente. Vamos ver a imagem, então. Vemos aqui um menino vestindo uma calça preta, uma t-shirt, uma camiseta azul, mas ele tem algo diferente no rosto dele. Você conhece a história dele? O Extraordinário? Já ouviu falar? Já leu esse livro? Então, let's go! Você conhece esse menino? Quem é ele? E sobre o que está falando o texto? Responde no seu caderno. Let's go! Vamos conferir as respostas? Você conhece esse menino? Resposta pessoal. Ele é o personagem do livro Wonder, o Extraordinário. Tem o livro e tem o filme. Se você não conhece, uma boa dica, é muito maravilhoso. E o texto aqui, sobre o que fala o texto? O texto é um texto descritivo, está descrevendo August Pullman. Está me contando o que ele gosta, do que ele, o filme favorito, quem é seu personagem, quantos anos ele tem, o feriado favorito dele e também o seu aniversário, certo? Então o texto fala sobre as coisas que alguém mais gosta. Número 3, let's go, pay attention. Vamos continuar com o mesmo texto, então você vai agora. Vai às perguntas e volta ao texto. Então na letra A eu quero que você me fale. August's full name is August Pullman. Você vai escrever se é verdadeiro ou se é falso. Lembrando que true, T, é verdadeiro e pode colocar um F para false. Letra B. His dog's name is Daisy. Vai no texto, procura essa informação. Letra C. His birthday is on Halloween. Olha aqui se está certo. E letra D. He is 10 years old. Verdadeiro ou falso? Coloca aí no caderno. Let's go!
Vamos conferir as informações? Você conseguiu encontrá-las no texto? Muito bem, então let's go. Letra A. August's full name is Auge Pullman. O nome de Auge, o nome completo é Auge Pullman. Então olha lá, Auge, não, né? O nome dele é August. Então Auge é só o apelido. His dog's name is Daisy. His dog, Daisy, ok. His birthday is on Halloween. His birthday is October. Não é Halloween, é o feriado que ele gosta. He is 10 years old. He is 10 years old. Very good. Então, ficou assim. Letra A, falso, F. Letra B, true, verdadeiro. Letra C, falso. E letra D, true, verdadeiro. Ok? Tranquilinho? Corrigiu? Ótimo. Let's go. Possessive adjectives. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os pronomes adjetivos possessivos. Eles são usados com sentidos de, como o nome diz, possessivos, eles indicam posse, certo? Cada sujeito tem o seu pronome possessivo e aqui é que eu encontro um pouquinho de problema quando eu vou traduzir. Às vezes eu uso assim, estou falando de Auge, ok? Seu cachorro, o nome do seu cachorro é Daisy. E aí eu vou lá no dicionário e procuro do seu cachorro. E vai aparecer a palavrinha your. Mas cuidado, porque eu não estou falando de você, eu estou falando dele, do cachorro dele. Então o meu pronome tem que concordar com o sujeito, certo? Então vamos dar uma lembradinha no sujeito. Aqui são os pronomes pessoais. Eu, você, ele, ela. O it eu uso para o singular quando estou me referindo às coisas e objetos. Então, o celular, it, a caneta, it, o cachorro e assim por diante. Agora eu venho para os sujeitos do plural. We, nós. Então, toda vez que tem eu e mais alguém, we, nós. You, vocês. É igualzinho o singular, tá? Então, o you no singular e no plural eu uso mesmo. E they é o plural do he, do she e do it. Então, os meninos, they. As canetas, they e assim por diante. O pronome possessivo, eles têm que estar sempre combinando com o sujeito. Então, a gente tem que pensar nisso na hora de fazer a tradução. Presta muita atenção. Observa sempre o sujeito. Então, se eu estou falando do meu cachorro, my dog. Do seu, your. O dele, his. O dela, her, fechado. Her, hair, this is my hair, cabelo. Her, fechado. It's, our, your e their, certo? Então, o pronome possessivo sempre concordando com o sujeito. Presta bastante atenção nisso. Olha lá, examples. My favorite food, it's pizza. Isso quer dizer que a pessoa está falando. Meu prato favorito, minha comida favorita é pizza. Your notebook is very organized. O seu caderno é muito organizado. Carlos is in my class. Carlos está na minha sala de aula. His grades are very good. Suas notas, olha como eu falo em português, as suas notas são muito boas. Só que eu estou falando das notas dele, então eu tenho que usar his, não posso usar your, cuidado então. Carlos é o sujeito, eu vou usar his. Her phone number is not available. O telefone dela não está funcionando, estou ligando, não está funcionando. My cat, quem é o my cat? É o it. My cat is beautiful. O meu gato é lindo. It's, porque está se referindo ao my cat, color is yellow. A cor dele é amarela. Our vacation is in January. As nossas férias é em janeiro. They live in my street. Eles vivem na minha rua, mas o sujeito é they. Their house is enormous. A casa deles é gigante, é enorme, ok? Então, sempre concordando com o sujeito. Olha lá, o my, porque o I que está falando. O your, que eu estou falando do seu. O Carlos, ele, his. E assim por diante.
Pay attention, cuidado sempre com o sujeito, ok? Então, let's go. Então, vamos treinar agora. Olha lá. Garfield, com aquele humor dele, né? Chega na sala, o Odd está sentado na poltrona dele, ele fala, Hey, this is my chair. Sure, get off. Número 4. Qual é o adjetivo possessivo que foi usado na tirinha? Foi a letra A, hey, ou foi a letra B, my? E a número 5, o que significa a expressão get off? Letra A, vem aqui, ou letra B, saia do sofá? Responde aí, número 4, A e B ou B, 5, A ou B. Let's go! E aí, qual foi o adjetivo usado? O adjetivo possessivo, pronome possessivo? My, né? This is my chair. E a expressão get off? Sai daqui, sai, né? Xoxô, get off. Então, número 4, letra B. E número 5, também a letra B. Conferiu? Acertou? Ótimo, very good. Reading comprehension. Agora a gente vai ler uma outra tirinha. Pay attention. Oh, Garfield, John tá todo animadinho, né? Tá chamando lá. Ahá! Puf, puf, gotcha! Daí os dois estão naquela correria e pegam. Garfield, come back here and take your vitamin pill. O que está acontecendo? Vamos olhar quadradinho por quadradinho. Primeiro quadrado, John bem animadinho, né? Procurando entre as flores o Garfield, chamando, Garfield, vem aqui. E acha no segundo quadradinho o Garfield atrás da poltrona. Garfield sai correndo, John sai correndo atrás dele, né? Aquele barulho lá, puf, 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 que será que barulho que é esse? No próximo quadradinho ele consegue pegar o Garfield e fala, gotcha! O Garfield sai então tentando se desvencilhar dele, né? Ficam aquela bagunça, ele consegue se soltar, abandona o John, sai correndo e o John grita, Garfield, come back here and take your vitamin pill. Conseguiu entender? Pelos desenhos foi fácil? Ótimo, então let's go. Escolha a alternativa correta. Observando a imagem, pode-se inferir que a palavra gotcha quer dizer inferir é quando você tira a informação do texto, da tirinha e assim por diante. Será que quer dizer letra A, te peguei? Ou letra B, vem aqui? E a 7? O que significa a onomatopeia? Onomatopeia é uma figura de linguagem, vocês já devem ter escutado sobre ela nas aulas de língua portuguesa. Então, esse puf, puf é uma onomatopeia. E o que está significando esse puf, puf? Letra A, que John está chamando alguém. Ou letra B, que John está cansado. Responde aí, 6, A ou B, 7, A ou B. Let's go!
Então, a palavrinha gotcha, o que significa? Olha lá a ação. O que ele fez? Ele pegou, te peguei. Então, número 6, letra A, te peguei. E a 7, a onomatopeia. Essa figura de linguagem é aquela que indica os sons. Ele é muito presente em tirinha, né? Alguém vai dar um soco em alguém, faz aquele puff. Bateu uma porta, faz aquele barulhão, né? O barulho de uma explosão, de uma bomba. Então, esse puff, puff aqui significa que o John está cansado, né? Está correndo lá, aquele a respiração mais ofegante, né? Então, letra 6. Letra A, número 6, letra A, te peguei, gotcha, got you, gotcha. E 7, a letra B, certo? Tranquilinho? Acertou? Ótimo, very good. E agora, última tirinha. Garfield, come back here and take your vitamin pill. Então foi para isso que o John foi correndo atrás do Garfield. No final das contas, o que John quer que Garfield faça? Por que John estava tão animadinho? O que ele queria que o Garfield fizesse? E 9, qual o adjetivo possessivo dessa tirinha? Responde aí. Let's go! E aí, o que o John queria que o Garfield fizesse, na verdade? Take your vitamin pill. Esse verbo take, ele pode ser usado no sentido de pegar, como no sentido de tomar. Você pode take a bus, pegar o ônibus, e take your vitamin pill, para tomar a vitamina, né? Ele quer que tome a vitamina, a pílulazinha. E o adjetivo your pill, porque ele está se referindo a você nesse caso. O John aqui está falando com o Garfield, então é você. Se uma outra pessoa estivesse falando sobre o Garfield, daí seria it, então seria its pill, ok? Cuidado com esses pronomes, veja sempre qual o sujeito. E aí? O que nós aprendemos nessa aula? Nós falamos sobre os pronomes possessivos. O que eu não posso esquecer? Eu não posso esquecer que cada pronome possessivo é relativo ao seu sujeito. Então, tem que olhar bem sempre o sujeito. O I vai usar o my e assim por diante. Não esqueça de observar o pronome pessoal para concordar com o pronome possessivo, ok? Tenho aqui algumas referências, se você quiser se inteirar um pouquinho mais, da onde foi tirado, um pouquinho mais de gramática, que você pode ler, ok? Espero que tenham aprendido e tenham gostado. Bye, bye Ronaldo, see you!